Evangelho, domingo da quinta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava na cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-o a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da quinta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de estarmos juntos com o apóstolo Pedro em casa. A Santa Liturgia nos leva para o primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, para o momento em que Jesus chega à casa de São Pedro. Eles estavam na sinagoga de Cafarnaum. E Jesus, então, saindo da sinagoga, foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Todo o episódio desse quinto domingo do tempo comum se dá em um ambiente de grande familiaridade. A casa do apóstolo Pedro. Quando Jesus chega com os discípulos na casa de Simão Pedro, eles logo lhe falam a respeito da sogra de Simão que estava de cama com febre. Marcos observa o fato e diz: a sogra de Simão estava de cama com febre. E eles logo contaram a Jesus. E Jesus então se aproxima dela, segura sua mão e a ajuda a levantar-se. Reparem que na narrativa de São Marcos, a iniciativa é dos apóstolos de darem a Jesus o conhecimento da situação daquela pobre mulher, a sogra de Simão. Porém, após a cura, após o Senhor curá-la da febre, ela passa a um protagonismo de ação. As palavras dos discípulos entregam a Jesus a ocasião da caridade. Podemos dizer então que as palavras dos discípulos foram uma ação de caridade em favor daquela mulher. E no contraponto, ela não diz uma única palavra no Evangelho. A sua resposta é um gesto. Os discípulos falam e, por meio da palavra, a caridade acontece em favor dela. Ela dá um outro testemunho, um contraponto. Ela age e, em favor do seu agir, muitos vão recolher a caridade de Cristo. O cuidado que ela tem para com o Senhor, como já falamos em outras meditações, permite que o Senhor cuide de muitos. Se grande foi a participação dela ao cuidar de Jesus, porque
O cuidado que Jesus dispensa às outras pessoas acontece depois do cuidado que ela oferece a Jesus, então ela vai participar em mérito de toda essa obra de cuidado que Jesus realiza em favor dos mais necessitados. Muito maior foi o mérito dos apóstolos que deram a oportunidade, ou melhor, que foram um instrumento de Deus, foram a oportunidade para que ela pudesse cumprir o seu gesto. Então, o gesto de caridade cumprido por aquela mulher dependeu das palavras de caridade realizadas pelos apóstolos. Então, os apóstolos se empenharam em palavras para o cumprimento da caridade e isso gerou as condições para que o agir em favor da caridade acontecesse. Se a gente pega esse recorte, a gente pode ver a importância de pregar e anunciar o Evangelho. Com palavras ricas de fé, com palavras que nascem da intimidade com Deus. Como é importante para mim como sacerdote, como é importante para todos aqueles que vão cumprir a responsabilidade de educar e conduzir almas ao Senhor. Obviamente, eu realizo isso dentro da minha identidade sacerdotal, mas você realiza isso dentro da sua identidade de filho na colaboração com o cuidado dos seus pais que moram com você. Isso acontece com você, que é pai, que é mãe, que precisa levar seus filhos e sua família para junto de Deus. É importante que as nossas palavras possam mover a ação da caridade. Agora, para isso, é necessário que as nossas palavras estejam impregnadas da misericórdia, impregnadas da compaixão, impregnadas da bondade, impregnadas do bem-querer e esvaziadas de toda malícia, de toda maledicência, de toda lamentação. O que significa dizer que para isso acontecer, é necessário que o nosso tempo de intimidade com o Senhor aconteça. E assim, aquilo que nessas últimas 2 semanas a Santa Liturgia tem nos falado, hoje nos apresenta dentro de casa, né? Jesus está com eles. Eles estão acompanhando a pregação de Jesus. Eles estão, vocês lembram do Evangelho de ontem? Jesus queria ir para o deserto, ficar com os discípulos, mas só conseguiu aquele pedacinho da viagem, né? Olha aqui acontecendo de novo. Se a gente pensa bem, eles estão com Jesus desde a sinagoga. Então eles estão vivendo uma experiência de intimidade com o Senhor desde lá. Estão ouvindo a pregação do Senhor, estão vendo os gestos do Senhor, estão recolhendo sobre a própria vida, sobre o próprio cotidiano, a cada minuto e momento, a experiência com Cristo, ou seja, o testemunho de uma vitalidade da alma na companhia de Deus. Falávamos ontem que estar na companhia do Senhor é um descanso para a alma, é um sinal de saúde, e também as pesquisas científicas mostram isso. Eles estão desde a sinagoga acompanhando Jesus. Então, onde está esse elemento que nós acabamos de falar para que a minha palavra seja uma palavra capaz de realizar e mover a ação da caridade, para que o meu falar gere a caridade, para que seja um falar que opere a caridade, que as palavras possam levar ao operar, né, a operação, ao agir da caridade? Bom, olha aí, se passando esse momento, desde a sinagoga eles estão com o Senhor. Então, de fato, o coração deles está se impregnando de bondade, se impregnando de compaixão,
está se impregnando de fé, está se enchendo novamente de fé, está se enchendo de esperança, é desse convívio de intimidade com o Senhor que o coração vai sendo renovado e as palavras se tornam capazes de mover uma obra de caridade. Em outras palavras, as palavras deles se tornam capazes de aproximar Jesus da alma que tem necessidade da sua presença. E quando o Senhor se aproxima, acontece o milagre. Então, como é importante para mim, para você, né? Para mim como sacerdote, para você, repito isso, na competência do cuidado com as almas que o Senhor te confiou, que nós tenhamos esse espaço de intimidade com o Senhor. Para que as nossas palavras não sejam fúteis, não sejam palavras pesadas, palavras que drenam a esperança, palavras que muitas vezes podem terminar por combater a fé. Olha que coisa terrível. Palavras de maledicência, palavras de desgaste, palavras de cansaço, palavras de opressão, enfim, palavras de morte. Mas na medida em que o nosso coração cultiva essa intimidade com o Senhor, aproveita cada momento, o nosso coração busca estar na sua companhia, a gente vai se enchendo de tudo aquilo que é necessário para que o nosso falar seja cheio da vitalidade divina. E para que a nossa pregação, o nosso ensinamento, ajude Jesus a estar junto dos corações mais necessitados e leve os corações mais necessitados à companhia de Jesus, a fim de que esses corações, sendo encontrados por Ele, sendo alcançados por Ele, sendo curados por Ele, possam então se dar a agir de muitas formas e maneiras, atuando a caridade mundo afora. A vida da sogra de Pedro literalmente se transforma. Se grande era para ela viver para cuidar, muito maior foi ter a oportunidade de viver para cuidar daquele que cuida do mundo. Se ela se dedicava ao cuidado do seu genro, ao cuidado do irmão de seu genro, ao cuidado das poucas pessoas que estavam à porta de sua casa, ao dedicar a sua vida a cuidar de Jesus, o seu cuidado se estendeu ao mundo inteiro. Mas sem exagero, hein? Quando digo o mundo inteiro, está no Evangelho de hoje. Não apenas para aqueles, porque a gente poderia dizer, bom, então para aqueles que eram da cidade de Cafarnaum, que vieram ali até a porta da casa de Pedro, porque Marcos diz que a cidade toda passou por lá. Bom, a cidade não era tão grande assim, mas é muita gente passando numa porta só. Mas não parou por aí, porque Jesus disse, é preciso que se percorram as cidades, lugares e aldeias. E ele parte. O cuidado que ela entregou por Pedro, por André e por aqueles que batiam à sua porta foi grande, mas ao entregar-se em cuidados por Jesus e por seus discípulos, olha que lindo, ela pôde então cuidar do mundo inteiro. Que poder multiplicador tem quando a gente oferece a nossa vida em ato de caridade por amor a Jesus e por amor daqueles que Jesus ama. Muito antes dela amar e cuidar de Pedro e André, o Senhor já os amava, já os tinha chamado desde a criação de cada um deles para serem seus apóstolos. E ela, sem saber, estava cuidando dos apóstolos.
Não tem essa que dizer, não, mas eles ainda não eram apóstolos. Não, eles ainda não tinham encontrado o Senhor. Aquele click start ainda não tinha sido dado na história de vida deles. Mas como a gente diz com todas as palavras, com todas as letras, a igreja diz que a vocação é concedida por Deus desde o ventre materno. Então, meu amigo, ela já estava cuidando dos apóstolos de Cristo. Fantástico isso, né? O gesto de caridade que ela tinha para com o seu genro, para com o irmão do seu genro, na verdade já tinha esse efeito em favor do mundo inteiro, porque ela estava cuidando dos apóstolos do Senhor. Oh, meu irmão! E se um copo d'água não vai ser esquecido, oferecido por um dos seus servos, imagina se o Senhor iria se esquecer daquela que cuidava de 2 de seus apóstolos. Estão vendo? Que maravilha. Ou seja, a gente está dentro de um contexto de poder fazer um bem tão grande, muitas vezes a gente não se dá conta. Falando dessa forma para vocês, se abre os olhos diante de uma realidade é mesmo, a gente não se dá conta disso, ela não tinha como se dar conta disso, mas ela escolheu fazer a caridade, então estava recolhendo méritos em vista disso. Mesmo que tivesse uma ignorância de momento sobre essas verdades, mas ela escolheu amar e fazer a caridade pelo seu genro e pelo irmão do seu genro, assim diz o texto bíblico. Só que ela estava cumprindo uma caridade em favor dos apóstolos de Cristo. Ela não tinha compreensão desse dado. Mas como ela escolheu fazer a caridade por aqueles que Deus colocou na vida dela, ela estava recolhendo um mérito muito maior do que ela sequer poderia imaginar. E com efeitos muito maiores que sequer ela poderia imaginar. Pois é, Deus faz isso com a gente. Ele não vem dando explicações, Ele nos dá as ocasiões de fazer a caridade. Vai e faz. Não deixa escapar uma única oportunidade sequer. Ao ponto do Senhor ter dito que Ele está presente em cada um daqueles que batem a nossa porta. É ali, naquele irmão, aquele pequenino. A cada um desses que fizestes, foi a mim que fizestes. Olha, o próprio Senhor se esconde ali. Estamos falando dos apóstolos de Cristo, mas o próprio Senhor está ali. E o Senhor, quando nos diz, cuida dessa pessoa, olha por essa pessoa, reza por essa pessoa, ajuda essa pessoa, faz passar na nossa vida aqueles por quem podemos cumprir atos de caridade, porque um dia a palavra de alguém que muito nos amou e que amando Cristo nos trouxe para junto dele, e o Senhor nos ressuscitou, nos revigorou as forças e agora nos dá a chance de poder cumprir a caridade por aquela pessoa, vai imediatamente, que o seu agir preceda as suas palavras, porque o desejo do seu coração é tanto de realizar a caridade que a ação precede as suas palavras, como foi o gesto da sogra de Pedro. Se o Senhor nos deu a oportunidade do cuidado, cuidemos. Se o Senhor nos deu a oportunidade de amar, amemos. Porque ali está a nossa felicidade. Ali está o cumprimento da vontade do Senhor. Eu concluo a nossa meditação de hoje considerando essas palavras de São Vicente de Paulo, que comenta o Evangelho de hoje, e ele faz um comentário muito delicado a respeito da sogra de Pedro. Eu ainda não tinha me dado conta desse particular que São Vicente pega tão delicadamente para falar sobre o caráter dela, sobre o coração dessa mulher, tão doce no servir a Cristo. É muito bom lermos o que se conta sobre a sogra de Pedro no Evangelho. Esta boa mulher, sofrendo de uma doença grave,
ouvira dizer que o Senhor estava em Cafarnaum e que fazia grandes milagres por lá. Curava os doentes, expulsava os demônios e outras maravilhas mais. Ela sabia que o genro acompanhava Jesus, o Filho de Deus, e podia ter dito então a Pedro: meu filho, o teu mestre é poderoso e tem o poder de me curar desta doença. Peça-o para vir aqui e fazer isso por mim. Algum tempo depois, eis que Jesus foi à sua casa. Mas percebam, meus irmãos, ela não mostrou impaciência com a sua doença. Não se antecipou a ninguém, nem se queixou, nem intercedeu junto do genro ou do Senhor, a quem podia ter dito: sei que tens o poder de curar todo tipo de doença, Senhor, tem compaixão de mim, como fez aquele leproso, como Jairo também o fez, a chegada de Jesus em Cafarnaum. No entanto, ela não proferiu uma só palavra. O Senhor, vendo a sua quietude e ouvindo o pedido dos apóstolos, ordenou à febre que a deixasse. E nesse mesmo instante, a febre a deixou e ela ficou curada. Por isso, meus irmãos, não nos lamentemos de todas as coisas más que nos acontecem, mas com grande confiança entreguemos tudo à providência divina. Basta-nos saber que o Senhor nos vê e sabe o que suportamos, o que passamos por seu amor, e para imitar os bons exemplos que Ele nos deu, em particular no Jardim das Oliveiras, quando aceitou o cálice, aceitemos também as coisas que nos vêm e não nos impacientemos com as dificuldades da vida, pois o Senhor sabe da nossa condição, sabe o que passamos. Porque embora tivesse pedido que, se fosse possível, ele passasse sem que bebesse daquele cálice, logo Jesus mesmo acrescentou que se fizesse a vontade do seu Pai. Se ele sempre confiou na vontade do Pai, sem jamais se impacientar por coisa alguma, confiemos também nós na sua soberana vontade, e basta-nos saber que o Senhor sabe a nosso respeito e nele confiamos. E dessa forma São Vicente pega o exemplo da sogra de Pedro, que tinha todas as possibilidades para apressar o tempo, para fazer uma intercessão em seu próprio favor, para mover o que estava ao alcance de suas mãos, em benefício da sua própria necessidade. Mas ela não se impacienta. Ela não vai pedir, não vai... Ou seja, ela soube esperar. E soube esperar com grande confiança, porque a prontidão do coração dela no agir mostra o quanto o coração dela estava próximo de Deus. Não considerem isso uma banalidade, porque vocês se lembram bem dos 10 leprosos. 9 partiram, só um voltou. Ela poderia ter sido um dos 9, mas ela não foi. O que mostra o quanto o coração dela é um coração virtuoso, seja pela gratidão, seja pelo temor a Deus e seja também pela paciência, como nos fala hoje São Vicente de Paulo. Que o Senhor nos dê a graça de sermos homens e mulheres pacientes, confiantes na providência, e que mesmo tendo a possibilidade de agir de alguma forma para nos beneficiarmos nos benefícios que o Senhor nos concede, que a nossa maior alegria seja dizer: Senhor, nós confiamos em vós e em ti tudo esperamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos de Cristo e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.